sobre Bezerra de Menezes, o apóstolo da caridade. Boa noite. Boa noite a todos. Que a paz do querido amado Mestre Jesus possa continuar a envolver a todos nós nessa noite. E é sempre com imensa alegria que eu retorno a essa casa de Oswaldo Cruz, que é uma casa que eu tenho imenso carinho. Então, sempre que eu volto aqui, eu sempre fico muito feliz e grata pelo convite e oportunidade de trabalho. E também hoje, em especial, por falar desse querido amigo da doutrina espírita, querido amigo de todos nós que tanto fez pelo espiritismo, que é Bezerra de Menezes. Hoje é 20 de agosto. Agora, no próximo dia 29, comemoramos o aniversário de nascimento, de reencarnação de Bezerra aqui na Terra. Então, 187 anos que Bezerra reencarnou entre nós aqui na Terra. Então, fica aqui como uma comemoração para esse aniversário de Bezerra, que eu tenho tanta alegria em falar dele. Bom, a gente vai ver um pouco como que essa história começou. A gente precisa voltar um pouquinho no tempo. Lá no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, pela psicografia de Chico Xavier, mensagem do nosso repórter do plano espiritual, Humberto de Campos, no capítulo 3, conta-se um momento em que o próprio Jesus reúne uma falange de espíritos para coordenar o trabalho sobre as grandes mudanças que se daria no orbe terrestre, as mudanças que estavam a vir para preparar justamente o advento do Espiritismo, o Consolador prometido, aquele que está lá em João, no capítulo 14. E esse Consolador prometido, então, viria se estabelecer entre nós, e havia uma grande preparação no plano espiritual para que isso acontecesse, e também os trabalhos aqui, esses espíritos reencarnando aqui e fazendo essa preparação para que essa chegada fosse frutífera, que ela desse resultados. E em um determinado momento, o Cordeiro, Jesus, ele reúne essa pleiade de espíritos, e tem um trecho no capítulo 3, onde ele fala e designa a Ismael, que ele seria o grande zelador, aquele que cuidaria dos patrimônios que constituem a terra do cruzeiro, ou seja, o Brasil. E ele fala, então, que ele dá essa missão a esse espírito grandioso que era Ismael, que é o espírito protetor, então, da terra do cruzeiro. Passa-se inúmeros acontecimentos, isso foi lá no capítulo 3, e quando a gente chega lá no capítulo 22, o capítulo se chama Bezerra de Menezes, porque nesse momento, Ismael, ainda sempre sobre a tutela de Jesus, ele reúne os seus dedicados companheiros de luta em uma assembleia muito inspiradora, e ele expõe ali sobre a questão, tudo que iria acontecer. Então, Kardec, vindo para reencarnar em Lyon, e então toda a preparação agora se intensificando nesse momento. E ele chama essas pessoas nessa assembleia no plano espiritual e fala que o século atual vai ser assinalado pelo advento do Consolador à face da terra. E se as verdades novas devem surgir primeiramente segundo os imperativos da lei natural, nos centros culturais do velho mundo, é na pátria do Evangelho que lhe vamos dar vida, aplicando-as na edificação dos monumentos triunfais do Salvador. E aí ele continua falando dessa missão, então, dessa necessidade do trabalho que se realizaria aqui como pátria do Evangelho. E ele fala para aquele grupo de espíritos, e em um momento ele para a sua fala, faz uma breve pausa e olha para uma desses espíritos iluminados, fiéis, que estão ali nessa assembleia no plano espiritual, e olha para um desses espíritos e diz: tu descerás às lutas terrestres com o objetivo de concentrar as nossas energias no país do cruzeiro, dirigindo-as para o alvo sagrado dos nossos esforços. E esse espírito fiel era Bezerra de Menezes.
Então, ele recebe essa grande missão e fica muito emocionado, né? Ao mesmo tempo muito preocupado, e o próprio Ismael fala: não preciso te dizer da importância dessa missão que te está sendo conferida, né? Isso está tudo no capítulo 22 do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. E eis que Bezerra aceita essa missão, e acontece então no dia 29 de agosto de 1831, chega então à Terra do Cruzeiro o espírito reencarnado, registrado como Adolfo Bezerra de Menezes. Ele nasce no estado do Ceará, na época se chamava Riacho do Sangue, mas aonde está aquela marcação ali, onde hoje no mapa é Jaguaretama, né, é onde Adolfo Bezerra de Menezes reencarnou. Então, como está lá no livro, o grande discípulo de Ismael vinha cumprir no Brasil uma elevada missão. E a gente vai ver que grandiosidade e como ele cumpriu essa missão. Não é nenhuma idolatria a gente falar e apresentar a história de Bezerra em detalhes. Na verdade, eu vejo como inspirador para todos nós espíritas, inspirador para todos nós como ser humano, tentar almejar um pouco do que Bezerra de Menezes fez, para que a gente, como diz Eduardo Carvalho Monteiro, na abertura de um dos seus livros, que ele, como historiador, fala sobre Bezerra de Menezes, mostrar como Bezerra de Menezes soube aproveitar o bendito tempo da sua reencarnação aqui na Terra. Então, é inspiração para que a gente também se inspire em aproveitar o nosso tempo aqui na Terra, né? Bom, Bezerra, então, nasce nessa cidade, Riacho do Sangue, e ele foi um menino muito, muito inteligente. Quando ele começa os seus estudos, antes mesmo de ir para a escola, com 6 anos de idade, ele já sabia ler e escrever. E depois, quando ele vai com a sua família para outro colégio, ele rapidamente aprende e se equipara aos conhecimentos dos seus professores, inclusive quando ele precisa mudar de cidade e vai estudar latim em uma escola. Em pouco tempo, ele foi o substituto do seu professor de latim, que precisou se ausentar, e ele então já havia conhecimento suficiente para substituir o seu professor. E durante toda a sua vida escolar, sempre foi um aluno exemplar, sempre com as maiores notas, os melhores desempenhos. Sempre se destacou entre os primeiros alunos. Essa é uma foto histórica do Liceu do Ceará, o último colégio onde Bezerra de Menezes estudou antes de se resolver pela sua profissão, que seria a medicina. Porém, na época, não existiam a possibilidade desse estudo no Ceará, então ele pede aos seus pais que ele gostaria de vir cumprir os seus estudos no Rio de Janeiro, fazer a faculdade de medicina. Mas naquela época, a família passava por dificuldades financeiras e até ficaram um pouco assustados. Não era comum, naquela época, ele que vinha de uma família tradicional. Normalmente, acreditava-se que ele deveria ser advogado, mas o seu pai o apoia, também era um homem muito culto, e dá total apoio. Então a família se reúne e consegue juntar um pouco de dinheiro para ele pagar a sua viagem de navio para o Rio de Janeiro. Então, no dia 5 de fevereiro de 1851, com apenas 20 anos de idade, ele vem para o Rio de Janeiro, na época a corte, né, se matricular na escola de medicina. E como nos diz Canuto no livro Bezerra de Menezes, Subsídios para a História do Espiritismo no Brasil, Bezerra de Menezes chegou ao Rio de Janeiro sozinho, com 20 anos e no bolso 38 mil réis, mas no espírito uma esperança imensa. Então ele vem atrás do seu sonho de estudar medicina na corte. E nesse estudo sobre Bezerra de Menezes é bom porque a gente também resgata historiadores muito importantes do espiritismo que estão bastante esquecidos. Na vez passada que eu estive aqui, eu também falei um pouco desses historiadores, porque eu estava falando sobre os 160 anos do espiritismo.
e a gente tem subsídios muito importantes. Por exemplo, de Canuto Abreu, aqui mencionado. Canuto Abreu é um dos grandes historiadores sobre a história do espiritismo, não apenas nacional, não apenas no Brasil, mas internacional. Preciso lembrar de Canuto Abreu, e ele fez um estudo muito profundo sobre Bezerra de Menezes, assim como outro que eu vou citar mais adiante, que é Eduardo Carvalho Monteiro. Mas Canuto Abreu, inclusive, antes da Segunda Guerra, conseguiu resgatar documentos originais na França, que seriam depois destruídos. Ele conseguiu resgatar muita coisa, então registra muito e nos traz muito sobre a história. E ele fala sobre Bezerra de Menezes. Nessa foto aqui a gente tem a vista do Porto do Rio de Janeiro no século XIX, para retratar aquilo que Bezerra viu quando chegou ao Rio. Porque ele conta em um dos seus textos que nessa viagem, né, foram dias aí de viagem de navio, e quando ele chega, ele estava dormindo na sua cabine, e ele ouve assim uma movimentação muito grande no convés, e muita gente falando, e sons muito altos de conversa, e ele imagina que o navio estava afundando. E ele levanta correndo, e quando sai, na verdade, eram as pessoas impressionadas com a vista do Rio de Janeiro naquele momento, né? Isso no século XIX. E ele retrata no livro dele mesmo, A Casa Assombrada, esse dia tremendo que se nos atualhava, como do juízo final surgiu finalmente. Então foi quando ele chegou ao Rio de Janeiro. Bem, foi uma fase difícil, porque ele não tinha recursos financeiros suficientes para se manter, então ele não tinha dinheiro para comprar livros, ele passava os seus dias nas bibliotecas públicas e dava aulas particulares para os colegas, para poder ter algum dinheiro e pagar o seu aluguel e comprar aquilo que era necessário. Mas sempre continuou como na sua fase escolar inicial, sempre com as melhores notas e sempre um destaque. E já com 25 anos, em 1856, ele já estava formado na Faculdade de Medicina e abrindo o seu primeiro consultório no Centro de Comércio, no Rio de Janeiro, onde, na verdade, como nos conta Canuto Abreu ainda nesse mesmo livro que eu mencionei, ficava espantando mosca por longos meses, né? Mas em sua casa ele também atendia pessoas que não tinham recursos. Então ele já começa a fazer um trabalho especial. Recém-formado, ele já começa a fazer esse trabalho de atender as pessoas na sua casa, que era pessoa que não podia pagar. Lá o movimento só aumentava, mas no consultório mesmo onde era pago, a coisa demorou a engrenar. Mas ele foi, depois disso, como ele era um excelente aluno e aluno de cirurgia, de um médico do Exército, ele foi recebido como sócio efetivo da Academia Nacional de Medicina, inclusive cuidando dos anais, das publicações, e também depois foi médico dos exércitos. Mas mesmo quando ele foi médico do exército, ele não abandonou a sua clientela pobre. E muito ao contrário. Então ele dizia, se não lhe pagava, dava-lhe o mais glorioso dos títulos, que foi um dos títulos que Bezerra de Menezes teve, que foi de médico dos pobres. Além de tantos outros que a gente vai ver aqui, como o apóstolo da caridade, o 13º apóstolo, por conta de reencarnações suas anteriores, que hoje a gente não tem tempo de entrar também nesse aspecto da vida dele. Também conhecido como o Kardec brasileiro, devido aos grandes trabalhos de estudo e ampliação do espiritismo no Brasil, conhecido também como Kardec brasileiro, mas o título que com certeza ele se sentiria mais feliz em receber era o de médico dos pobres. Todas essas fotos são fotos históricas, originais, que foram recolhidas por esses historiadores que eu estou comentando com vocês e que está nos livros deles e retratando aqui hoje. Bom,
Bezerra, em 1858, ele já era, então, cirurgião-tenente do Corpo de Saúde do Exército, e em 6 de novembro ele se casa com Maria Cândida Lacerda, essa que está aí de braços dados com ele nessa foto, foi a sua primeira esposa. Nessa época também, em 1860, ele entra para a política. Isso ele ainda tinha 29 anos. Na verdade, ele foi investigado justamente porque ele era uma pessoa que tinha muito contato, entendia muito as necessidades do povo. E ele foi investigado por isso, mas não lhe atraía a ideia de ser político. E a gente vai ver que, na verdade, ele fez um caminho diferente do que a gente imagina quando fala que uma pessoa é político hoje em dia, né? Mas nós vamos ver aqui que ele fez o caminho do bem. Porém, ele fez isso mais para agradar a sua esposa na época. Só que logo depois que ele tem que deixar o Corpo de Saúde do Exército para poder assumir esse cargo político, já começam as divergências, e ele faz isso mais por ela. Só que no dia 24 de março de 1863, a sua esposa acaba subitamente desencarnando. Foi um momento muito difícil. Em apenas 20 horas, Bezerra de Menezes relata que em 20 horas ela se foi. E foi um momento muito difícil. Essa história também, toda a história do Bezerra de Menezes, está retratada com muito detalhe, muito requinte de detalhes e muito cuidado e muito primor, pelo Jorge Damas. Todos os livros do Jorge Damas, hoje ele é o maior biógrafo sobre Bezerra de Menezes que nós temos, é o Jorge Damas. Então, a gente também encontra muitas informações lá. E aqui o próprio Bezerra, então, relatando isso que eu comentei em artigo do Reformador e depois reproduzido novamente no livro Bezerra de Menezes, Ontem e Hoje, publicação da Federação Espírita. Fui subitamente abatido pelo tufão da maior adversidade que me podia sobrevir. Minha mulher foi-me roubada pela morte em 20 horas, deixando-me 2 filhinhos, um de 3 anos e outro de 3, que são esses que estão na foto, nessa foto com ele. Bem, Bezerra passa uma época muito difícil. E Bezerra tinha sido criado em uma família muito católica, seguia mesmo a religião católica em todos os seus detalhes. Mas quando ele veio para o Rio, quando vem para a Faculdade de Medicina, ele acaba se afastando um pouco dessa parte religiosa. E havia muitos ateus na turma de Medicina. E ele fala que ele não chega a se tornar ateu, porque, apesar dele não gostar muito de praticar dos dogmas e achar que tinha coisas muito incompreensíveis daquilo que ele aprendia na igreja, ele tinha uma crença muito forte em Deus, em Nossa Senhora, em Maria Santíssima. Então, ele fala assim, não consegui me tornar ateu, mas acabou se afastando porque, estudando mais e pensando mais racionalmente, aí que ele não conseguia mesmo aceitar aqueles dogmas e certas explicações que ele não conseguia encontrar no catolicismo. Mas ele fica afastado e, nesse momento, ele fica, depois de um tempo, que ele não tem acesso a nenhum tipo de religião. E ele ganha, em um determinado momento, uma Bíblia de um amigo, mas ele não tinha vontade de ler. Mas ele começou a folhear, foi uma Bíblia muito especial que foi publicada, que tinha ilustrações gráficas maravilhosas. E ele guardou aquela Bíblia por causa dessas ilustrações. Nesse momento difícil, ele pega esse exemplar da Bíblia e fala e aí ele começa a ler. E ele mesmo relata, esqueci-me lendo o belo livro até perder a condução. Ele perdeu o bonde, de tão fascinado que ele ficou, ele começou a ler e aquilo para ele foi lindo. Então, quando eu acabei, eu senti a necessidade de crer. Não dessa crença imposta pela fé, mas a crença firmada na razão e na consciência. Então, ele tinha essa vontade. E aí ele pensou, aonde descobrir a sua fonte? Ele não sabia ainda aonde. Mas aí ele passa a estudar a Bíblia, e estudava muito depois disso. Mas, logo em 1865, ele casou-se novamente com a Cândida Augusta, a Dodoca, como era conhecida,
E a Dodoca era meia-irmã da ex-esposa dele. E é com a Dodoca que ele vai passar o restante da sua vida, até o seu desencarne. E ele teve 7 filhos com a Dodoca. Então, como nos relata Canuto Abreu, casara-se em segundas núpcias ainda por amor, com aquele que estava destinado a ser o anjo do lar nas horas mais tristes, nas horas mais alegres, nas horas de descidas, de subidas, até lhe fechar os olhos. Ele se casou realmente por amor e eles tinham realmente um laço muito forte entre eles. Então, essa é a foto da Dodoca, a sua segunda esposa. Bom, Bezerra exerceu muitas atividades no Rio de Janeiro. Então, o Bezerra político foi também um grande abolicionista. E a gente, tocando novamente nesse assunto da política, como que ele enxergava isso, a gente vê como ele cumpriu essa missão dele. Essa foto do Bezerra de Menezes, ela foi descoberta há pouco tempo, agora em 2016, foi descoberta na Biblioteca Nacional, num quadro grande, onde tem diversos representantes, deputados, um historiador acabou encontrando, minúsculo, assim, num quadro enorme, uma foto dele. Então, essa foto foi descoberta agora em 2016, quando ele tinha 35 anos de idade. E o Bezerra, então, ele mesmo fala, está lá no livro Memórias de Bezerra de Menezes, do Eduardo Carvalho Monteiro, que é outro historiador que eu falo que a gente precisa relembrar. Eduardo Carvalho Monteiro desencarnou não tem muito tempo e fez um trabalho, ele coletou mais de 25 mil documentos a respeito do espiritismo. Esse acervo do Eduardo Carvalho Monteiro, preciosíssimo, com originais e fotocópias trazidas do exterior e também coletadas aqui no Brasil, mas muita coisa do exterior, está sob os cuidados do nosso amigo Oceano Vieira de Mello, que já esteve aqui na casa, e hoje estão sendo colocados todo esse material no Museu Espírita, que está sendo fundado em São Paulo. Então, todos nós teremos acesso a esses documentos. Mas Eduardo Carvalho Monteiro diz um trecho de uma declaração do próprio Bezerra, como que ele enxergava a política. A política, eu a compreendo, não é uma especulação dos homens, é uma religião. A religião da pátria, tão sagrada e obrigatória como o culto das verdades eternas que constitui a religião de Deus. Então, ele levava isso a serviço realmente do povo. E durante essa sua atividade política, além de ser abolicionista, ele, que era mal compreendido na época, havia muita gente contra na política a respeito disso, ele foi uma pessoa que fez inúmeras propostas e estudos, não só mas sobre o trabalho. Ele foi uma das primeiras pessoas a se levantar a questão dos direitos das empregadas, dos funcionários domésticos, direitos trabalhistas para os trabalhadores, muito preocupado com saúde pública, com a universidade. E na época já, ele fez um estudo muito preocupado sobre a poluição da Baía de Guanabara. Naquela época já. Ele tinha preocupações com esse assunto, além dos assuntos, todos os assuntos sociais. E ele, então, publica também isso aqui está disponível na internet, para quem tiver interesse de ler esse documento, muito bem escrito. Mas ele fala: a escravidão no Brasil e as medidas que convém tomar para extingui-la sem dano para a nação. Muito inteligente, porque o que se afirmava na época, que a abolição da escravatura seria muito prejudicial economicamente, que isso seria danoso para a nação. Então, ele escreve este documento mostrando medidas a serem tomadas para que a abolição acontecesse, mostrando como isso seria feito sem danos para a nação. Isso foi publicado em 1869 por ele, um estudo muito bom. Então, ele trabalhou muito nessa questão também. Mas, em 1885,
ele deixa a sua vida política, encerrou a sua participação na política. E aí a gente vai ver que é daí que ele realmente se aprofunda no espiritismo. Bom, ele até 1879, ainda quando ele era político, ele já tinha começado a conhecer o espiritismo, a gente vai ver como que isso aconteceu, mas ele não se confessava espírita, apesar de já estudioso e de já frequentar reuniões espíritas, de estudar muito e, inclusive, já ter participado do início da Federação Espírita Brasileira, mas ele não quis que o seu nome aparecesse entre os fundadores, justamente porque ele era político e muitas vezes os políticos eram mal vistos. Então, ele não queria que isso interferisse na fundação da Federação Espírita Brasileira, na época que era no Rio de Janeiro. Mas a gente sabe que até 1879, ele ainda se declarava católico, apesar de já estudar o espiritismo, porque ele faz uma parte a Rui Barbosa, na época que ele era deputado-geral, e ele se declara nessa época católico. Mas acontece nessa mesma época de um amigo, o Dr. Joaquim Carlos Travassos, que trouxe o primeiro livro, o Livro dos Espíritos, para o Brasil. Ele traz e faz essa tradução e dá de presente a Bezerra de Menezes. E então a gente sabe que foi depois de 1879. Essa história está retratada pelo próprio Bezerra em artigo do Reformador de julho de 1892, mas facilmente encontrado na internet e depois reproduzido novamente naquele livro Bezerra Ontem e Hoje, da Federação Espírita Brasileira, uma edição mais recente. E ele ganha esse livro e, na época, quando ele se transportava do seu trabalho até a casa onde morava, na Tijuca, de bonde. E ele ganhou esse livro, então, do Dr. Joaquim Carlos Travassos, e ele, então, leva esse livro com ele no bonde, e aí ele fica com curiosidade de abrir aquilo, daí ele mesmo fala, né? Ora a Deus, não hei de ir para o inferno por ler isto. E resolve, então, abrir o livro, e ele fala, prendi-me a ele como acontece com a Bíblia. Lia, mas não encontrava nada que fosse novo para o meu espírito. Entretanto, tudo aquilo era novo para mim. Eu já tinha lido ou ouvido tudo o que se achava em O Livro dos Espíritos. Preocupei-me seriamente com este fato maravilhoso e a mim mesmo dizia, parece que eu era espírita inconsciente, ou como se diz vulgarmente, de nascença. Então ele tem esse primeiro contato e ele fala que tudo aquilo que ele lia parecia que ele já conhecia aquilo de tempos, mas sem nunca ter, e era o primeiro exemplar, né, os primeiros exemplares do Livro dos Espíritos que chegavam ao Brasil. Bom, ele começa então, ele se encanta profundamente, porque a gente viu, né, em slides anteriores, em passagens anteriores, que ele, mesmo apaixonado pela Bíblia ali, ele sentia que ele precisava encontrar algo racional, que desse explicação para as coisas da vida, né? E aonde ele iria encontrar isso? Então ele encontra, ou na verdade ele relembra, quando ele começa a ler o Livro dos Espíritos e a estudar muito. E aí ele começa a se aprofundar. Porém, ele ainda guardava algumas ressalvas. E ele passa, então, da teoria à prática, que é quando ele vai fazer um trabalho científico mesmo de levantamento, depois que acontecem 2 casos. Porque o espiritismo no Brasil, ele começou muito pelas questões de cura com os homeopatas. A ligação do espiritismo no Brasil com os homeopatas é muito forte. Antes, muito no início, a gente tinha algumas pessoas aqui no Brasil que se comunicavam por cartas com Hahnemann. E então, isso foi forte, e o espiritismo, quando chega aqui, já encontra esse grupo de estudiosos homeopatas aqui no Brasil, que já tem uma visão muito espiritualista, então isso já é o berço preparado para receber os conceitos do espiritismo, que progridem rapidamente neste meio. Então vem muito pela questão da cura também.
E Bezerra, ele começa a estudar isso na prática, como Kardec colocou o lado científico do espiritismo, através da comprovação da relação que existe entre encarnados e desencarnados. Ele fez isso depois que ele ficou muito doente. Bezerra teve uma dispepsia que ficou, ele mesmo fala, ele relata, me reduziu a estado desesperador. E ele já tinha procurado todo tipo de tratamento médico e recorrido aos melhores médicos da capital, que na época é o Rio de Janeiro, e ele já estava há 5 anos muito mal, muito mal. Então ele resolve procurar, os receitistas que se falava na época, que eram esses médiuns de cura que davam essas receitas, né, homeopáticas, e ele resolve procurar um receitista muito famoso no Rio de Janeiro na época, que era o senhor João Gonçalves do Nascimento. Mas ele fala, não, ele muito desconfiado resolve mandar o nome dele, sem o problema de saúde, e por um amigo. E esse receitista manda de volta para ele um papel, dando um diagnóstico e dando detalhes sobre tudo que ele passava de problemas, o que ele enfrentava com essa dispepsia, deu detalhes a ele sem ele nem ter falado nada. E passa para ele um tratamento que muito rapidamente ele melhora e melhora muito rápido. Em menos de um mês, ele já tinha até ganhado peso, porque ele já estava conseguindo comer novamente. Então, isso traz para ele um novo subsídio nessa relação dele com o espiritismo, que é pesquisar a parte prática. Isso acontece novamente quando a sua mulher ficou muito doente, a Dodoca. Ela, na verdade, foi diagnosticada com tuberculose de 2º e 3º grau por vários médicos importantes no Rio de Janeiro. E estava, na verdade, a chance de recuperação de tuberculose de 3º grau naquela época era algo muito difícil. Então, ele se viu muito desesperado e vai procurar novamente esse receitista e, novamente, não dá muitos detalhes. E o receitista, o senhor João Gonçalves, fala para ele que, na verdade, a esposa não tem problema nenhum de tuberculose, que ela tem um problema no útero. E ele ainda fala, o dia que os médicos souberem a relação do útero com o pulmão esquerdo, a medicina vai mudar. E ele passa, então, remédio para a parte de útero e ela, muito rapidamente, em poucos meses, tudo aquilo desapareceu. E é evidente que realmente desapareceu, porque eles tiveram 7 filhos, né? Então, realmente, ela ficou muito boa. Bom, e aí ele fala, como resistir à evidência de tais fatos? Então, aí ele passa a pesquisar a parte prática do espiritismo, ir a reuniões e fazer esse tipo de pesquisa, como Kardec fez. E ele mesmo relata isso, isso está no livro do Jorge Damas, Os Bezerra de Menezes, e artigos do Reformador, e vários outros livros. Ele fala, comecei as investigações experimentais sobre os vários pontos da doutrina. O Espiritismo é para mim uma ciência cujos postulados são demonstrados tão perfeitamente como se demonstra o peso de um corpo. E aí ele fala, minha alma encontrou finalmente onde pousar. Aquela busca que ele tinha, né? Então, eu acho bonito essa frase dele, minha alma encontrou finalmente onde pousar. Então, Bezerra empenhou-se por 11 anos em muitos estudos e reflexões sobre o espiritismo, até que em 1886 apenas é quando ele vai fazer a sua declaração pública. Ele faz essa declaração num longo discurso no Salão da Velha Guarda para mais de 2.000 pessoas. Esse discurso é um tratado sobre o espiritismo, porque ele coloca ali quais as bases que lhe fizeram acreditar e se converter ao espiritismo e por que acreditar nisso. Inclusive no filme do Bezerra de Menezes, tem ele lendo essa parte desse discurso. Nessa época também, em 1884, acontece outra coisa, que o filho dele, que era estudante de medicina, foi considerado louco. Queriam internar ele em um manicômio. E apesar de todas as tentativas de tratamento, ele não conseguia. Nas reuniões mediúnicas, eles chegam à conclusão que o problema do filho era obsessivo.
Então ele começa a estudar. Desses estudos, Bezerra de Menezes publica um livro importantíssimo que se chama A Loucura sob Novo Prisma. É pela primeira vez em que um médico, porque ele oferta esse livro, não é bem aceito, é claro, pelos médicos na época, mas ele oferta essa nova proposta de estudo sobre as doenças mentais e a sua relação com as causas espirituais. E ele vai fazer longos estudos sobre isso. Bem, em reuniões mediúnicas, eles descobrem as causas dessa obsessão, as causas passadas disso, só que o filho sofreu por tanto tempo por essa obsessão que quando o obsessor realmente foi doutrinado e perdoou e deixou o filho, ele já tinha sequelas realmente irreversíveis, porque por causa do processo muito duradouro e constante. Então, ele oferta para a gente também esses estudos que está no livro A Loucura sob Novo Prisma. Bom, ele estuda muito essas manifestações espíritas, em particular o mecanismo das reuniões de desobsessão. Então, toda a vida dele vai encaminhando ele para esses estudos. A sua própria doença, depois a doença da esposa e depois, de uma outra maneira, a doença do filho, aí então levando ele para os estudos de desobsessão. Se nós formos procurar na literatura espírita, pela psicografia de Ivone Pereira, nós temos muitos livros de psicografia do Bezerra de Menezes, nos falando muito sobre casos de estudos de obsessão e desobsessão, né? Então, foi um grande estudioso. Bom, ele fez muitas coisas, Bezerra de Menezes. Na época, muitas coisas importantes. Ele escrevia artigos sob o codinome de Max, para o jornal O País. Nesse jornal, ele escrevia todas as semanas sobre espiritismo. Isso começou muito antes da sua declaração pública como espírita. Então, por isso ele usava um codinome de Max. E ali a gente tem essas publicações, inclusive foram catalogadas e se tornaram opúsculos, porque ali são estudos sobre o espiritismo, muito bem feitos. Então, ele publica por muitos anos. Então, são as primeiras publicações assim, de artigos, como a gente tem, depois vai começar a ter no Reformador, que é a primeira revista espírita brasileira que temos até hoje, mas antes disso não existia um órgão de divulgação espírita, e Bezerra já escrevia no País. Mas ele também, a gente precisa lembrar que no governo de Marechal Deodoro, o espiritismo foi proibido no Brasil. Ele, sob pena de prisão, ser espírita. E quem trabalhou e conseguiu uma ação muito relevante para o espiritismo e tirou a proibição do Código Penal brasileiro da proibição do espiritismo, foi Batalha de Bezerra de Menezes, que com toda a sua lógica, arguição, demonstração do que era o espiritismo em termos lógicos e racionais, convenceu Marechal Deodoro de que realmente não estava correto, que não era nada daquilo de que se falava o espiritismo. Então, ele foi um dos responsáveis por tirar essa proibição do Código Penal. Foi presidente da FEB por muitos anos, mas iniciou em 1889 e depois foi de novo reconduzido em 1895 até o seu desencarne como presidente da Federação Espírita Brasileira, numa época muito difícil, de muita discórdia e separação no espiritismo do Brasil entre místicos e cientificistas, aonde se criaram grupos separados daqueles que achavam que espiritismo era só o livro dos espíritos e era só a parte científica, que não deveria, que tinha sido um erro o Evangelho segundo o Espiritismo. E o outro grupo, não, que estudava também espiritismo, a parte científica, filosófica, mas também a parte de moral baseada no Evangelho segundo o Espiritismo. Isso criou uma grande ruptura no Espiritismo, que hoje está querendo voltar novamente. Então, Bezerra trabalhou muito profundamente pela unificação dos espíritas no Brasil. Então, que a gente se lembre muito dele quando houverem pensamentos de divergência e ler o conteúdo que Bezerra de Menezes nos deixou para
deixarmos de lado quaisquer divergências e rupturas nesse sentido. Ele trabalhou muito pela unificação. Quando foi presidente da FEB, estabeleceu o estudo do Livro dos Espíritos e recomendou, pediu, achava de extrema relevância que a Federação Espírita Brasileira estabelecesse também o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, como hoje nós temos os nossos grupos de estudo. Não houve tempo da sua implantação antes do seu desencarne, mas foi implantado depois. Então, veja quantas coisas importantes a gente tem no Espiritismo hoje, que são herança desse querido amigo que ainda protege, que ainda está ao lado do movimento espírita brasileiro, ao lado dos espíritas e ao lado de todo mundo que necessitar, tendo aí esse trabalho que ele realizou. Bom, ele tem inúmeras produções bibliográficas, mas, como eu falei, a parte que com certeza ele se orgulharia mais, não que ele fosse orgulhoso, mas seria de ser chamado o médico dos pobres. Essa é a parte de cura que ele realizou, não só como médico, mas depois de desencarnado. Se a gente lê aquele livro, Lindos Casos de Bezerra de Menezes, do Ramiro Gama, é um livro inspirador e muito bonito, porque conta muitas histórias de relatos de cura, mesmo depois de Bezerra desencarnado. Bezerra atendeu por muitos anos nesse local, no Rio de Janeiro. Eu não conheço bem o Rio, não tenho o hábito de andar por lá, não sei como está esse prédio hoje, mas foi nesse endereço que era a Farmácia Cordeiro, ele tinha um consultório no fundo. E ali ele atendia as pessoas, pouquíssimas pessoas pagavam. Chegou uma época em que foi preciso que a sua esposa fosse até o dono da Farmácia Cruzeiro e fizesse um acerto com ele, um acordo, de que ele receberia o dinheiro das consultas daqueles que pudessem pagar. Porque o que acontecia? Poucos pagavam. Aqueles que pagavam o que queriam. E aquele pouco que ele recebia, normalmente, aqueles que se tratavam, ele passava a receita dos homeopáticos, muitos não tinham dinheiro para comprar. Então, ele pegava o dinheiro da consulta que ele tinha recebido de outras pessoas e dava para a pessoa comprar os seus medicamentos. Então, aconteceu que, uma época, a família não tinha o que comer. Chegou a esse nível de não ter dinheiro para colocar comida dentro de casa. Até tem um caso que ele sai e ele promete à esposa que naquele dia ele vai receber o dinheiro das consultas e que traria alimentos para casa naquele dia. Logo depois que ele sai, bate-se a porta e chega uma carroça cheia de alimentos. E ela ainda fala, nossa, mas que exagero, né? Tudo bem que a gente estava sem comida, mas isso aqui é um exagero de comida. E quando ele chega no final do dia, ela vai falar para ele, nossa, mas que exagero, você comprou muita comida. E ele estava chegando constrangido, porque na verdade ele estava voltando sem dinheiro de novo. E não tinha comprado era nada. Nunca se soube quem foi que enviou aquela carroça lotada de alimentos, que encheu a sua despensa e ainda foi possível compartilhar com outras pessoas naquele dia. E ele falava como ele falou sobre a política, ele mesmo falou sobre o que é ser médico. E é muito bonito esse relato dele, porque ele diz, o médico verdadeiro é isto, não tem direito de acabar a refeição, escolher a hora, de inquirir se é longe ou perto. O que não acorde por estar com visitas, por ter trabalhado muito e achar-se fatigado, ou por ser alta noite, mau o caminho ou o tempo, ficar longe ou no morro. O que sobretudo pede um carro a quem não tem com que pagar a receita, ou diz a quem lhe chora a porta que procure outro. Esse não é médico, é negociante da medicina, que trabalha para recolher capital e juros dos gastos da formatura. Então, essa foi a vida de médico de Bezerra. Muitas vezes, nem o dinheiro para o bonde, para voltar para casa, ele tinha. Teve situações em que ele, já fora do consultório, a pessoa chegava desesperada, pedia uma ajuda, e ele dava, depois foi tomar o bonde, via que não tinha dinheiro nem para o bilhete do bonde, tinha que voltar nos comerciantes, nos amigos, e pedir o dinheiro emprestado para poder voltar para casa. Então, ele fazia da sua profissão um sacerdócio, e que via em cada semelhante um irmão em humanidade.
Ele não perguntava de onde vinham, seus sobrenomes, se podiam pagar pela consulta, mas a todos atendia com a sensação de que a dor deles era a sua própria dor. Sofria na própria carne a dor que não era sua. Amigo dos que não tinham amigos. Então, assim era Bezerra. O próximo vinha antes das suas próprias necessidades. Então, o Ramiro Gama, nesse livro que eu já mencionei, Lindos Casos de Bezerra de Menezes, fala que Bezerra, sorrindo, animava, olhando, afagava, abraçando, curava, falando, esclarecia e confortava, orando, produzia milagres. Sabia ser solidário, afável, bondoso, humilde, tolerante, abnegado, crente, sincero e auxiliar o seu irmão na hora necessária. Tem uma história, eu acho, extremamente comovente sobre esses casos de Bezerra de Menezes e sobre inúmeros casos de cura que aconteceu. Foi de um dia em que ele estava descendo as escadarias da Federação Espírita depois da reunião e chega uma pessoa desesperada que estava desempregado e que a mulher estava em casa com febre. O filho também estava com febre, estava doente. E ele já começava a se sentir mal também, possivelmente por um contágio de alguma doença dentro de casa. E desempregado, sem ter dinheiro para comprar remédio, sem ter dinheiro para comprar comida, para eles se alimentarem direito. E ele pede ajuda a Bezerra, porque toda a fama do Bezerra já havia corrido, né? Então as pessoas procuravam ele. E nesse dia ele checa todos os bolsos, ele não tinha absolutamente nada. Ele olha, ele lembra que nem o anel mais, o anel ele já havia doado para uma pessoa pagar o velório da esposa. Então ele não tinha nada de material que ele pudesse doar naquele momento. E ele fica tão desesperado pela situação daquele rapaz, naquele sofrimento, pensando na família em casa doente, que ele fala: meu filho, eu não tenho nada de material que eu possa te dar. Mas nós vamos orar a Maria Santíssima. Bezerra orava muito a Maria Santíssima, muito. Nós vamos orar a Maria Santíssima juntos e ela vai nos ajudar. E ele faz uma prece e dá um abraço tão carinhoso nesse rapaz e o rapaz vai embora. E ele vai embora tão preocupado. Passam-se alguns dias, esse rapaz vem procurar ele novamente, na federação, quando ele estava na saída da reunião. E aí ele já nem se lembra, porque eram tantas pessoas que procuravam ele, e ele sempre, quando a pessoa queria muito agradecer, ele falava, próximo, que era o próximo que já estava esperando para ser atendido, porque ele não queria ficar ouvindo agradecimentos e devoções, né, na sua humildade. E aí o rapaz fala, não, aí ele, sim, me lembro. Aí o rapaz conta que naquela noite ele chega em casa e repete a prece, né, de Bezerra com a família. E como Bezerra havia recomendado, eles colocam um copo com água sobre a mesa e tomam aquele copo d'água e ele fala, dormimos sem fome aquela noite. Não sabemos porquê, mas aquela água saciou a nossa fome e nós tivemos uma boa noite de sono. E acordamos sem febre no dia seguinte. E aí ele fala que ele recebe uma intuição e bate a uma porta para pedir um emprego. E esse rapaz o acolhe, então ele volta contando essa história para Bezerra e dizendo que estava empregado e que a família estava bem. Então, esse é um dos lindos casos de Bezerra de Menezes, que existem outros, ele estava encarnado, mas existem inúmeros outros casos dele desencarnado, de ele fazer, inclusive, cirurgias da pessoa. Tem um relato de um menino que corria o risco de... Pessoas falavam que ele estava com câncer, mas eles fazem uma prece a Bezerra, e Bezerra, então, através de uma médium, que era também uma médium de cura, fala para ele que ele ia fazer a cirurgia para ficar de repouso, e esse rapaz, até quando, na época do livro do Ramiro Gama, trazia a cicatriz realmente de uma cirurgia no seu abdômen,
depois mas são inúmeros outros casos. E então Bezerra cumpriu a sua missão dessa forma. Isso é muito pouco sobre Bezerra de Menezes, é preciso ler. É preciso ver esses lindos casos, é preciso estudar a sua história, porque ele fez muito mais, e fez muito pelo Espiritismo. Mas no dia 11 de abril de 1900, com 68 anos, devido a um acidente vascular cerebral, ele retorna à pátria espiritual. Então, o próprio Zeus Van Tuyl, e no livro do Humberto de Campos, diz: Bezerra desprendeu-se do orbe, tendo consolidado sua missão para que a obra de Ismael pudesse ser livremente cultivada no século XX. E até quando ele ficou meses paralisado na cama antes de desencarnar. As pessoas ainda vinham, tinha fila, sentavam ao lado dele para falar dos seus problemas, ele paralisado na cama, ele só olhava, e muitas das pessoas saíam dali ainda curadas, nesse tempo. O próprio Leon Denis manda uma mensagem, quando soube do desencarne de Bezerra de Menezes, disse: quando tais homens deixam de existir, enluta-se não somente o Brasil, mas os espíritas de todo o mundo. E quando Bezerra chega ao plano espiritual, é recebido com a carta de trabalho que ele partiu daqui, com esse pequeno resumo dessa carta de trabalho, de quem não apenas leu, não apenas escreveu, mas exemplificou, amou. O outro sobrenome dele, além desses todos os outros de Kardec brasileiro, 13º apóstolo, apóstolo da caridade, era amor. E quando chega ao plano espiritual, isso está no livro da Sueli Caldas Schubert, Semeador de Estrelas, Celina, que é a mensageira da Maria Santíssima, se aproxima do seu leito, e ele conta isso, nesse livro. Ele ainda estava dormindo, que foi logo após o seu desencarne, e ela chama: Bezerra, acorde, Bezerra. E ele abre os olhos e fala: sim, sou eu, meu amigo. A mãe de Jesus me pediu que lhe enviasse, lhe dissesse que você já se encontra na vida maior, havendo atravessado a porta da imortalidade. Agora, Bezerra, desperta feliz. E ele conhecia Celina, porque ele orava muito à Mãe Santíssima, e muitas vezes essa mensageira, a Celina, ia até ele auxiliar nos seus trabalhos, nas reuniões mediúnicas, e ele fica muito emocionado de ver Celina, e ela tão amorosa, e aí ele imagina, saber que a mensageira da Mãe Santíssima está ali ao seu lado, lhe acolhendo, amando dela própria, da própria Mãe Santíssima. Mas ele começa a ouvir um barulho como se fosse assim, um burburinho muito grande de pessoas. E aí ele fala: mas que barulho é esse? Aí a Celina fala para ele: levanta, meu amigo, levanta e vem ver. E aí ele chega na sacada, tinha uma sacada onde ele estava, dessa cama, e havia milhares de espíritos recebendo ele, saudando e querendo vê-lo. E aí ele fala: mas quem são todas essas pessoas? Eu não as conheço. E aí a Celina diz para ele: são aqueles a quem você consolou, sem nunca perguntar-lhes o nome. São aqueles espíritos atormentados que chegaram às sessões mediúnicas e a sua palavra caiu sobre eles como um bálsamo numa ferida em chaga viva. São os esquecidos da terra, os destroçados do mundo, a quem você estimulou e guiou. São eles que o vêm saudar no pórtico da eternidade. E Bezerra podia ir, nesse momento, a esferas mais altas, porém, ele escolheu, pediu à Mãe Santíssima para ficar próximo a nós, cuidando do movimento espírita e daqueles que precisassem. Passados muitos anos, a Mãe Santíssima enviou de novo Celina, falando que agora era a hora de Bezerra ir para as esferas superiores.
E mais uma vez ele solicitou a permissão e, como nós sabemos, continua até hoje próximo a nós. Muitas vezes já vimos Divaldo Pereira Franco mediunizado, passando, né, o próprio Bezerra em psicofonia, nos enviando mensagens. Ainda as mensagens da época são valíssimas para os nossos cuidados com a nossa doutrina espírita e para nos inspirar, assim, sermos pessoas melhores, aproveitarmos melhor a nossa reencarnação. E ele continua até hoje, né, ajudando as instituições, lares espíritas e todos aqueles que pedem o seu intermédio, que pedem o seu socorro e são atendidos por ele. Então, que nós possamos nos inspirar por esse grande Kardec brasileiro, esse discípulo do amor, a quem a gente tanto tem a agradecer. Então, feliz aniversário para Bezerra de Menezes na semana que vem, que nós possamos levar essa inspiração para os nossos lares. Muito obrigada.